doutor Fernando Batista, doutor da Roça. Satisfação tê-lo conosco aqui no programa. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação enorme estar aqui na Líder FM, participando do seu programa, Cidade Notícia. Eu que já ouvi várias vezes aí na rádio, sempre que tinha oportunidade, acompanho ali, que tenho. Obrigado. E vejo você como um excelente comunicador. A nossa cidade tem muito a agradecer por você ser daqui e ser também uma referência. Isso é muito importante, porque nós precisamos valorizar o nosso sertão. O nosso sertão tem muitas joias e muitas vezes são escondidas até por acharem que não podem, que não conseguem, que não vão chegar ali. Então eu digo para você que também é da roça, que se a gente for olhar a estrutura da nossa família, toda ela veio da roça, né? E ainda é. Meu pai é agricultor, analfabeto, minha mãe é agricultora semi-analfabeta. E eu venho de fato da roça, morei até os 19 anos na roça, fui agricultor até os 19 anos, fui para São Paulo, me formei lá, voltei para cá e aí compartilho um pouco do que eu sei nas redes sociais, levando informação, levando conhecimento para essa galera que muitas vezes eram esquecidas ali. Não tinham acesso a essa informação de uma forma fácil. E eu vejo hoje o advogado, na minha concepção, é um tradutor do direito. Sabe quando a gente começa na escola e compra um dicionário para aprender as palavras? Sim. No direito, quando a gente inicia a faculdade, a gente compra um dicionário para aprender as palavras do direito. Então, se eu vou produzir conteúdo para a internet, falando a linguagem do direito, eu vou deixar inacessível para a maioria das pessoas. Só que quando eu falo fácil, eu torno acessível para todo mundo. Isso que me deixa mais feliz por saber que eu estou me comunicando e me comunicando da forma correta, que eu consigo chegar no cara lá da roça que é analfabeto. Exatamente. Tem até um juiz, né, que faz sucesso na internet. Cleiton. Inclusive foi juiz federal da comarca de Patos, né? Isso. A primeira comarca dele como juiz federal. E ele, assim, fala fluentemente a linguagem do povo, né? E até se diverte nas audiências. Nada contra quem idealizou isso, mas, né, acho que é mais prático, né, se falar justamente a linguagem do povo. Bom, você é da roça mesmo, como disse, né? Veio da zona rural de Nazarezinho. Nazarezinho. Sítio Pedra e Cal. Pedra e Cal. Pedra e Cal. Fica, assim, mais ou menos perto de qual outro sítio? Sentido Carrapateira, você passa o Cedro, de cima, cantinho, aí entra à esquerda. E aí você chega lá nesse sítio. É lá no meio do mato, de fato, né? Certo. A estrada Nazarezinho Carrapateira já chegou nesse trecho aí? Já sim, a estrada já foi terminada, inclusive. Já arrumaram a serra lá, que foi o último ponto que eles concluíram, né? Mas já tá Então um pulo. Tá perto de entregar a obra. Tá praticamente entregue, né? Quase pronta, né? Praticamente entregue. Bom, por que veio essa ideia de doutor da roça? Seu Fernando Batista. Levi, é o seguinte, algumas coisas a gente escolhe, outras a gente é escolhido. Eu comecei a produzir conteúdo lá no sítio onde eu morei, nasci, me criei. E aí, antes disso, antes de vir o nome Doutor da Roça, eu lembro de uma amiga, de outro estado, inclusive, que ela disse, pô, mas você é aí da roça, advogado, mexe só com o previdenciário, principalmente agricultor, por que não muda o nome desse Instagram? Aí falou alguma coisa nesse sentido, aí eu fiquei pensando aquilo. E aí depois que eu incorporei esse nome, e aí ficou, não tem... A ideia dela entrou no seu juízo. Isso, entrou no meu juízo. Isso foi em que ano? Estamos em 2025, por volta ali de 2022. Então é recente. 3 anos, né? 3 anos. E você já tinha essa especialidade de focar no direito previdenciário? Sim, sim. Eu voltei no início da pandemia para cá, já voltei formado de São Paulo, e aí comecei a entrar no direito previdenciário. E aí fui escolhido a atuar no direito previdenciário, e hoje só atuo com direito previdenciário e me especializo cada vez mais.
E assim, Levi, eu até quero compartilhar contigo, você deve ter acompanhado nas redes, e os ouvintes, para eu que saí da roça, do meio do mato. Por isso que eu falo que nós do sertão, nós precisamos entender que nós também podemos. Não é porque eu vim da roça, lá do meio do mato, que eu não posso chegar em lugares onde a gente vê só pessoas ali da capital chegando. Eu participei do maior evento de direito previdenciário agora em Belo Horizonte como palestrante. Imagine o cara que saiu lá da roça e chega a esse ponto. Não que eu me torne melhor do que os demais, mas eu sei que eu me torno referência. E aí eu trago essa fala e eu digo, você que tem o seu filho que quer estudar, o seu neto, alguém que está próximo ali, incentive. Muitas vezes falta esse incentivo. Tá certo. Bom, você é um caba bom de roça, né, e também de direito previdenciário. Bora falar sobre esses, uns chamam de descontos, outros chamam de fraude e outros até chamam de roubo. O que foi beliscado, né, do benefício previdenciário do aposentado que trabalhou a sua vida inteira e de repente viu lá, quando chegou o dia do salário, um desconto de uma associação, de uma federação, de uma confederação. Como é que as pessoas podem fazer para buscar e recuperar esse dinheiro beliscado por essas entidades? Eu sei que algumas pessoas já procuraram o INSS, o governo está divulgando a modalidade, o aplicativo 135, presencialmente na agência ou mesmo nos Correios, mas enfim, a gente sabe também que tem uma parte dos aposentados que não tem a habilidade, né, de manejar a ferramenta eletrônica, a internet, e ainda não buscou o seu direito. Como é que devem essas pessoas procederem, doutor da Roça? Levi, a gente precisa inicialmente diferenciar o seguinte: existem, de fato, fraudes, roubo e descontos. E a gente precisa diferenciar quais são. Alguns descontos de confederações sindicais, por exemplo, o agricultor, às vezes, quando ele vai aposentar, ele assina uma documentação ali no sindicato e ele autoriza esse desconto. Não sei se sempre é informado que vai haver esse desconto mesmo após aposentado. E aí, o aposentado que tem esse desconto, por exemplo, voltado para o sindicato rural, ele precisa ver se ele assinou. Se ele não quiser mais, ele vai procurar o INSS para pedir para parar, ou o próprio sindicato. Existem 0800 saques que a gente nunca ouviu falar. As pessoas nunca ouviram falar. Associações de São Paulo, de capitais. Qual é o sentido do cara aqui da roça ter um desconto desse? Sem solicitação. Isso, de fato, é um roubo, é um furto. E as pessoas vão e devem ir atrás da devolução. O que acontece? Infelizmente, o INSS é uma instituição que vem sendo degradada. A ineficiência do INSS fica evidente. E a gente começa a ver todos esses reflexos. Por quê? Uma instituição, quando ela é frágil, ela está mais sujeita a fraudes. E é isso que a gente vem acompanhando. Então você que ainda não sabe se teve algum desconto, não sabe se é o banco que está ali pagando, que está descontando, ou o INSS, vá no INSS, puxe o extrato de pagamento ali. Lá sai a descrição de todos os descontos que tem. E aí, tendo algum desconto, você pode ligar no 135, ou pelo próprio aplicativo do meu INSS, tem uma aba específica lá. Agora, não sei se você vai ter desenvoltura para conseguir solicitar aquilo sozinho, porque o sistema do INSS muda toda hora. E até a gente que está todo dia, às vezes esbarra em alguma coisa que precisa ir atrás de uma informação para saber como vai contornar aquilo. Então, se você consegue fazer, vai lá e faz sozinho. Não é obrigado você ter advogado para fazer esse pedido. Mas você sabe fazer. É igual eu falo isso com benefício previdenciário, Levi. Sabe por quê? Eu costumo dizer que o advogado previdenciarista, o especialista, ele faz um ato cirúrgico como médico. Ele sabe onde vai fazer a incisão. Se você não sabe, muitas vezes, benefícios são colocados em jogo porque faltou aquela especialidade para fazer a incisão no lugar certo. E as pessoas, às vezes, pelo subconsciente de
vou pagar mais barato, não vou pagar, alguém vai fazer, um conhecido meu, e coloca em risco o futuro. No caso dos descontos, ou você vai no INSS, ou você procura um advogado especialista para te orientar, vai no PROCON, mas vai atrás. Vai, de fato, saber se foram feitos descontos no seu benefício, se, de fato, aqueles descontos você autorizou ou não, se tem algum documento, e se não tem, pede a devolução. Antes, a gente conseguia fazer acordo com essas associações diretamente. Agora veio essa suspensão, eles não estão fazendo mais acordo. O INSS disse que iria devolver automaticamente, a gente não está vendo isso ainda. Vai ser feita ainda essa solicitação, isso demora, isso leva tempo. Imagine, se o INSS está demorando para analisar um benefício de 3 a 5 meses, eu coloco uma média aqui na nossa região, como que ele vai dar conta se o número de servidores já é pequeno? Como ele vai dar conta de analisar todos esses pedidos de devoluções? Então, aí a pessoa, é preciso, por exemplo, buscar a justiça? Ou tem que esperar o tempo para se resolver de forma administrativa, como está orientando o próprio INSS? Levi, nós esbarramos em um outro ponto. Assim, não recriminando a justiça, mas a gente enxerga o outro lado. Por quê? O Matuto diz que, sabe a curva de rio, que absorve tudo ali, pega todo aquele entulho e ele para naquele canto. Quando o serviço do INSS é ineficiente, a justiça vira curva de rio. E a nossa região, ela fica, não só a nossa, mas no Brasil como um todo, ela está ficando abarrotada de ações nesse sentido. E aí o que acontece? Alguns juízes estão pedindo para que haja uma negativa administrativa. Você tem que tentar resolver antes de entrar com o processo para ir procurar a justiça, saber se aquela instituição de fato não queria devolver ou se opôs à devolução, tá? Isso é o que a gente esbarra inicialmente aqui, levando alguns casos para a justiça. Em alguns casos, Levi, são pedidas documentações que até dificultam um pouco o acesso à justiça, mas claro, a gente entende que é pelo excesso de processos que estão chegando, juízes ali também têm outras coisas para julgar, mas está todo mundo sobrecarregado. Por quê? Porque a pessoa ela quer o dinheiro de volta, o advogado vai tentar recuperar, o judiciário também está abarrotado, então o advogado fica sendo cobrado pelo cliente e às vezes esbarra em alguns contratempos ali. Mas, em alguns casos, quando você já tentou recuperar esse valor e não teve nenhuma resposta, busca a justiça. Ok, estamos conversando com o doutor Fernando Batista, ele é conhecido como doutor da roça, especialista no direito das questões previdenciárias. Estamos tratando aqui com ele sobre como as pessoas devem agir, né, uma vez tendo sido vítimas, né, dos descontos das associações, federações, confederações e tudo mais aí do INSS. Tem um ouvinte no ar que quer fazer uma pergunta ao senhor, tá, doutor? Célio, do bairro Silva. Bom dia. Bom dia, Levi, mais uma vez. Bom dia, doutor da roça aí. O meu foi comprovado que ele estava com o caminhão há 1 ano e 3 meses. Foi comprovado e já começou a devolver. Era R$80. Liguei para meu INSS, né? Que eles deixaram aí. E a dificuldade é tão grande de dizer de quem é essa associação, de onde é, ele não me explica. Não, aqui no sistema não tem como mais dizer quem foi a associação que botou você, que fez esse desconto. É para a Banda do Sul. Que não tem a ver com a associação na Banda do Sul. Só sei que é 1 ano e 3 meses, descontando R$80 mesmo. Esse mês agora, eu recebi já com esse retorno. Agora, como é que eu posso fazer para colocar na justiça para ele me devolver com juro? Porque quando você vai para um banco fazer um empréstimo, ele mete juros na gente. E ele vai devolver assim, sem nenhuma punição. Bom dia, doutor, na escuta. Ok, Célio, obrigado a você. Deu para compreender, né? Sim. Célio, é o seguinte,
essas devoluções, quando a gente estava conseguindo fazer acordo ali diretamente com essas associações, o mínimo era devolver em dobro, tá? Aí você precisa ver, se for uma devolução simples, é até esse detalhe, Levi. No ato da negociação, se a pessoa não se atém a isso, quando for negociar, o certo é pelo menos devolver em dobro. E era isso que estava acontecendo. Só que quando eles sinalizam que vão devolver de forma espontânea, e aí precisa ver se eles estão atualizando ao menos. Você pode tentar buscar a justiça para, quem sabe, pedir essa correção. E aí, uma possível indenização por danos morais. Mas, de fato, existe um risco, Levi. Porque, como eu te sinalizei, alguns juízes têm pedido essa negativa. Então, se a associação foi lá e devolveu, ainda que com alguma atualização, pode ser que o juiz entenda que não tem um dever de reparação ali. Mas você pode tentar. Ô, doutor, na hora que o aposentado, o beneficiário do INSS, ele for requerer essa devolução por esses descontos indevidos, é necessário ele apresentar alguma documentação? Eu falo no modo administrativo, ou tão somente preencher algum tipo de formulário, responder umas questões do sistema, enfim, como é que funciona isso? Levi, é o seguinte, normalmente quando esses descontos são feitos pelo INSS, todas essas informações já estão dentro do próprio sistema do INSS. Só que temos outros tipos de descontos e aí é bancário. O que acontece? Quando a pessoa ela recebe um benefício previdenciário, que é de caráter alimentar, uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio-doença, ela tem por direito uma abertura de conta salário ou uma conta corrente sem cobrança de tarifa. Isso é o Banco Central que estabelece isso. Só que alguns bancos embutem na hora da abertura uma tarifa bancária de 40, de 50, de 60, de 80 reais. E isso também são descontos indevidos. A pessoa não pediu, ela não precisa daquilo. Ela usa o dinheiro, a conta só para receber o dinheiro, caiu lá, ela saca e vai gastar, pagar as contas dela. Isso também é um desconto indevido. E aí, nesse caso, você precisa ter extratos bancários. E a depender da instituição, como a gente pode cobrar só dos últimos 5 anos essas ações, normalmente a gente vai atrás desses extratos bancários dos últimos 5 anos. Pega dos últimos 3 meses para ver o desconto e aí depois vai atrás desses extratos para fundamentar aquele pedido, porque lá na Justiça agora está sendo pedido os extratos dos últimos 5 anos. Então é o seguinte, quando a gente vai tentar recuperar esses valores descontados, não é tão fácil quanto às vezes parece ser ali. Mas tem uma dificuldade. Por isso que às vezes sozinho é mais difícil. Ok, tem uma pergunta no ar, mais um ouvinte, é Lucelita, né, do Núcleo 2, Núcleo 1, aliás. Alô, Lucelita, bom dia. Levi, bom dia. Eu gostaria de perguntar ao advogado o que é que acontece com quem... Eu fui agricultora 35 anos, depois dos 35 eu migrei para professora. E esses 35 anos que eu era apenas agricultora, ficou perdido. Eu gostaria de saber se ele é aproveitado na hora de se aposentar ou não. Se eu posso levar esses anos para aposentadoria como professora, que no caso eu tenho só 22 anos, comprovadamente que sou professora. E 35 de agricultora, aí acabou, nem aposentando como agricultora, nem como professora até agora. Ainda falta 3 anos para minha aposentadoria. Ok, Lucelita, obrigado. Doutor da Roça, responde a senhora agora. Lucelita, Núcleo 3. Lucelita, Núcleo 1. Núcleo 1? Isso. Núcleo 1. É o seguinte, o tempo de agricultura que você trabalhou, seja ali na infância, inclusive, Levi, tem muitas pessoas que migraram, teve ali na década de 80, 90, 2000, o êxodo rural. Sim, para a cidade, né? Isso, as pessoas saíam da zona rural, iam para a cidade. Eu fui fruto disso também, saí do interior, fui para São Paulo. Bom, tem muitas pessoas... Aqui mais um. Pois é. Tem muitas pessoas que têm esse tempo de roça ali, que
trabalharam, inclusive na infância, com seus pais que aposentaram como agricultores, poderiam usar esse tempo para melhorar a sua aposentadoria ou para antecipar a aposentadoria. Já tive casos onde a pessoa antecipou a aposentadoria quase 10 anos. Veja aí a diferença que faz na vida da pessoa, principalmente quando você está sendo acompanhado por um especialista. Então, esse tempo de agricultura precisa ver, dona Lucelita, se, no seu caso, tem necessidade de utilizar, se dá para utilizar, se vai ser vantajoso para a senhora. Mas aí precisa ser feita uma análise detalhada do caso. Porque a professora, ela aposenta normalmente ganhando mais de um salário mínimo. Só que o agricultor é um salário mínimo. E aí você precisa ver um outro detalhe. A depender do tipo de aposentadoria que você vai tentar, por tempo de contribuição, por exemplo, até 1991 você não precisa, o que a gente chama, indenizar o INSS quando você vai usar tempo de roça. Mas depois de 91, você precisa indenizar o INSS. Tem que ver se vale a pena. Se você vai aposentar, por exemplo, a aposentadoria híbrida, que você usa o tempo urbano, mas o tempo rural é a partir dos 65 anos de idade, o homem, 62, mulher. Aí você não precisa indenizar, vai ser feita aquela colheita de provas que você tem rural, mas não é só falar, tem que ter provas, tem que fundamentar isso em um pedido, e aí não precisa pagar. Então, Levi, são muitos detalhes que precisam ser vistos ali no momento de ir atrás de uma aposentadoria. E é como eu falei anteriormente, o papel do advogado é como se fosse um cirurgião. Ele vai fazer a incisão onde precisa ser feita. Tá ok. Então, o ideal é que ela procure um escritório de advocacia, né? Especializado em previdenciário. Pronto. E cuide logo, Lucelito. Não vai deixar para a última hora, não, né? Porque tem esse problema também, né, doutor? Tem que ir se preparando, né? Juntar papel. Juntar papel. E um dos maiores erros que a gente vê da agricultura, e aí eu venho fazendo esse trabalho para mudar isso, que é o seguinte: produzir provas antes de chegar à idade, antes de dar entrada no pedido do benefício. Por exemplo, salário maternidade rural. O que acontece? As mães deixam para produzir provas ali, ou depois que nasce a criança, ou pouco tempo antes do nascimento. Antes, precisava comprovar 10 meses de roça para conseguir o salário maternidade. Tivemos uma mudança, a gente não sabe até quando vai durar, mas as mães que fizeram documentação um pouco antes, ali 1 mês, 2 meses antes do nascimento, conseguem receber o salário maternidade. O INSS vai negar, mas na justiça a gente está conseguindo o êxito nesse sentido. Teve uma mudança recente do STF, e aí essas mães fizeram documentação antes da criança nascer, elas conseguem receber o salário maternidade rural. Ok, tem várias indagações aqui, a gente vai só colocar mais uma, né, em razão do tempo. Aliás, já são 8h03 agora em Souza, né? Quem é aí, Ramon? Vera, não é isso? Vamos lá. Alô, Levi, Vera. Sou Vera, trabalhei 17 anos e carteira assinada, hoje estou com 50. Trabalhou 17 anos, carteira assinada, hoje está com 50 de idade. Mora na zona rural. Vou mudar os documentos para agricultura. Eu me aposento como agricultora? Está perguntando aí a cidadã de nome Vera. Nossa. Dona Vera. Voltou para a roça. Fez o caminho inverso aí, né? E aí é o seguinte, o que precisa ser visto? Quando a mulher aposenta a agricultora com 55 anos, o homem 60 anos. Quando completa essa idade, você precisa preencher alguns requisitos. E um deles é o tempo de contribuição, o tempo que você vai comprovar de roça. Precisa de 15 anos. Então é o seguinte, Dona Vera está com 50 anos, e aí ela faz uma documentação de retorno, contrato de comodato, de parceria, tira um CAF ali, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é o que dá acesso aos programas do PRONAF, Seguro Safra, empréstimo do Agroamigo. E aí ela fez essa documentação de retorno, de 50 até 55, 5 anos, ela vai precisar de mais 10 anos para conseguir aposentar. Os 17 que ela trabalhou de carteira assinada não vão servir, não? Com 55 não, e aí ela teria que esperar até 62, que é a aposentadoria híbrida. E aí, Levi, por que é interessante o trabalho do especialista? Porque, vamos lá, 55,
até 62 são 7 anos. Você faz 7 anos vezes o salário mínimo. Vamos fazer o atual, por exemplo. 1.518. 1.518. Então, assim, é um valor significativo. Você diz, mas eu trabalhei de carteira assinada há 7 anos, 17 anos, e o valor do meu benefício vai ser maior do que um salário mínimo. Mas beleza. Qual é esse valor maior do que o salário mínimo? Compensa esperar mais 7 anos? Essa diferença que você receberia, quanto tempo demoraria para você recuperar 7 anos recebendo um salário mínimo? Por isso que é de extrema importância as pessoas buscarem o acompanhamento de um advogado especialista para fazer essa análise, fazer esse levantamento, ver se de fato vale a pena esperar ou não. Ok, doutor Fernando Batista, doutor da roça, como é conhecido aqui na região, no mundo do direito. Obrigado, pela sua presença aqui no programa. Forte abraço, aqui pelo rádio, por nossas multiplataformas digitais e pela sua rede social Instagram também, Um abraço. Muito obrigado, Levi. Agradeço mais uma vez pelo convite. Fico à disposição para a gente voltar aqui novamente, bater um papo, isso é muito bacana. Eu lhe vejo no Instagram, viu? Fico lá espiando e aprendendo também, A gente aprende junto, Eu que busco ser um melhor comunicador a cada dia, me espelho em vocês, comunicadores, porque a alma do conhecimento é a comunicação. E quanto mais a gente se comunica e de uma forma acessível, mais a gente consegue mudar a vida de tantas pessoas, Então eu queria agradecer mais uma vez pela participação, mandar um abraço aí especial para todos os ouvintes da rádio, do seu blog, das redes sociais. Mandar um abraço para minha esposa que está em casa, o meu filhinho de 8 meses. Maravilha. É muito gratificante para mim estar vindo em programas como o seu, para compartilhar, para chegar para mais pessoas também, não só a questão de advogado em si, mas de pensar no futuro dessas pessoas. Porque é isso, acho que a gente tem que devolver o que a vida nos deu. Então é compartilhando conhecimento que eu enxergo uma forma de devolver o que a vida tem me dado aí em todos esses anos. Ô, doutor, seus pais continuam morando na zona rural? Meus pais hoje moram na cidade, em Nazarezinho. Nazarezinho. Moram em Nazarezinho. Tá, okay. Migraram também da roça para a cidade lá, mas continuam exercendo. Beleza, um abraço, meu irmão. Valeu, viu? Satisfação. Até a próxima. Vamos Até a próxima. Trazê-lo de volta aqui em outras ocasiões. O Cidade Notícia está em todo lugar. Nas ondas do rádio, na sua TV, na tela do celular. Prestação de serviço, notícias da política e da polícia. Nosso lema é informação. O Cidade Notícia, acordando o sertão. A gente fala de bem-estar.